Olá, olá, comandantes, bem-vindos de volta ao Gear City. Então, estava aqui a ver o que é que a gente havia de fazer. E eu tive uma ideia que era o seguinte: vamos fazer, por que não, um carro desportivo. É 2% aqui de mercado na Ásia, que não é muito, é bastante pouco até, mas tem aqui duas vantagens. Uma é que nós estamos aí para países ricos e os carros desportivos são caros. Outra vantagem é que podemos entrar em corridas tendo um carro desportivo, certo? Então, qual é que é o melhor desportivo neste momento no mundo? Eu acho que dá para saber. Prémios Global. Portanto, se nós formos aqui, melhor esportes é o Ganach e Turiel. Ganach e Turiel. Podemos ir aqui à sala de exposições e ver, se calhar até aqui. Portanto, a marca é Ganach e é um desportivo. E eles têm muitos desportivos aqui. Mas este é o melhor. Foi feito em 73. Bastante barato. Isto surpreende-me. Ok, bastante barato. Eu acho que nós não conseguimos fazer um desportivo por tão pouco. Eu acho que vamos apontar mais para os $4.000. Mas enfim, eles têm um V8. Se calhar vamos para o V8 também. Bastante pequeno até. 222 cavalos. Mas se calhar vamos fazer isso, não é? Do 0 aos 100 em 8 segundos, quer dizer, até o nosso coupé é melhor. Portanto, eu não sei como é que eles conseguem ser um carro assim tão bom. É por causa do manejo? Talvez. Bem, vamos ver outra coisa. No autódromo, se nós quiséssemos estabelecer, ainda não temos aqui uma no Japão, que é o que? Awesome Algorithm Japan. Fornecimento de motores. Não, isto não nos interessa muito. Vamos ver no mundo todo. Eu quero fornecimento de veículos. Portanto, temos a Rally Car, que é com carros compactos, e temos esta aqui, que é com carros desportivos. Vai nos custar 2 milhões, pelo menos. 2 milhões, mas é por ano. Pá, faz. Temos a Flan, temos estas todas neste momento a competir. Portanto, deixa eu ver, está lá, tem o quê? Tem um V8, este modelo. Está lá, é de Mion, velocidade máxima 259 e vai do 0 aos 100 a 7.1. Portanto, parece que eles têm todos V8s, mais ou menos 7 segundos. E este muito bom da Chunfung, que é chinesa, 5.9 segundos. E este melhor ainda, também é um V8. 372 cavalos da Marley 318. Okay. Bem, este Marley é bastante bom. Se bem que estes têm ainda um desempenho melhor. Vamos fazer um V8. Então, aproveitar que temos dinheiro, entretanto ainda temos o chassi a fazer e o copete está-se a fazer também. Vamos então desenhar um V8. Até podíamos ir à loucura para um V10, que é de Sports. Mas depois, se calhar, o custo vai ser uma brutalidade. Eu não sei o que é que eles estão a usar. Eu vou usar gasóleo. Eu aqui vou usar, tiver talvez mais RPMs. Este aqui é um bocadinho melhor no peso. Retira um bocadinho de suavidade, mas que lhe vale a pena. Aqui nós queremos um Power Stage ou um Super. Não, queremos um Power Stage 2. Isto vai... Olhem só o custo, esta brutalidade de custo. E muito pouca potência, atenção. Os outros tinham mais de 300 de potência.
Por isso nós temos que ir para aí para 90 milímetros. Mesmo assim dá 203. Não vai ser fácil. Vamos aumentar aqui um pouco. Só para baixar o custo. Aqui se calhar vamos ter que ir para um 96. 224. Eu não sei se isto pode competir assim, com a cilindrada tão alta. Deixa-me ver se há limite de cilindrada. Portanto, naquele que é Worldwide Fornecimento de Veículos, vende exatamente, há limite 5.000, portanto vamos ter que criar uma coisa que fica abaixo dos 5.000. Ok, então vamos lá, V8 diesel. Eu acho que isto não muda, quer dizer, este tamanho. Será que isto muda o tamanho? Não sei. Bem, para já vou pôr este. Peso. Onde é que está? Portanto, se eu puser em F, não mudou o tamanho. Então vamos deixar este assim. Ok, então, abaixo dos 5.000, não é? Isto é para aí um 80 por 80, não? Não pode ser maior. (94) Vai ser mesmo assim a rasquinha. Ok, vamos subir um bocadinho. (2000). Ok, desempenho. E aqui sim vamos ter que aumentar as rotações. Bastante. E aqui também. Porque os outros tinham 300 e tal, se não me engano, de cavalos. Não sei se eles põem isto no máximo. Vamos pôr assim, 360 cavalos. Foco no desempenho, sim. Um bocadinho mais de confiabilidade, porque senão estamos tramados. A qualidade de material pode ser boa. Os componentes também. Tecnologia. Bem, se aumentarmos um bocadinho, temos mais alguma potência. Isto depois acaba por ficar bastante caro. Vamos retirar aqui algumas técnicas de produção. Sim, vamos fazer assim uma coisa bruta, quase 400 cavalos. Vamos fazer 400 cavalos. Mas isto é caríssimo. Espera aí, isto vai demorar tempo. Vamos fazer em 20 meses, 11 milhões. 400 cavalos, isto com a certeza que é o motor com mais cavalagem que há lá. Sim. Vamos fazer isto então. Isto é o nosso V8 1977. Isto vai ser então um motor que nós vamos usar para as corridas e tudo o que seja desportivo a sério. Vamos construir. Depois, em termos de caixa de câmbio, nós já temos esta race aqui, só que eu não sei 6 marchas manuais. Nem talvez dê. Eu não sei o que é que o outra malta está a usar. Vamos ver. Vamos aqui cuscar. Aliás, o que acontece se for aqui a campeões? Aquilo é o vento. Como é que ele se chamava?
Acho que é Gear City Cup. Quem ganhou foi a Chung Fung. Ok. Não. Vent Championship campeões. Então, quem ganhou isto foi a VR Racing. VR Racing. Onde é que eles estão? Já cá não estão. Então, em segundo lugar ficou a Express Racing. Também não está aqui. Eu acho que estou a ver isto mal. Espera aí. Estabelecer Vent campeões. Ele está aqui a escolher o correto. Tá. Portanto, este já não há. Então há o Al-Deham e o Huaxin. Que ainda cá está, portanto. Este aqui tem o Avikar Eskdale. Portanto, um bocadinho pior que o nosso. É um V6. A sério, eles ganham com isto. Vamos ver este Avikar Eskdale. Que tipo de caixa de mudanças é que ele tem. Portanto, Avikar não é fastback, é desportivo. E eles têm muita coisa. Eskdale. Portanto, eles têm 8 velocidades semi-automáticas. Esquece lá isso. Nós com 6 não vamos conseguir competir. Isto é um carro que vai para os 10 mil. Portanto, isto é um carro que vai do 0 ao 100 em 5.7. Bem, vamos ter que fazer nós. Que se lixe. Vamos ter que fazer nós isto. Então, vamos desenhar. Eles têm semi-manual. Nós não temos isso. Nós não temos essa tecnologia. Eu acho que vamos ter que ir para o manual. Se bem que este não sincrónico talvez seja um bocadinho melhor por causa do peso. É pior para o combustível. Bem, se calhar não vale a pena. Vamos mesmo para manual. Vamos para as 7 velocidades. E vamos pôr tudo. 900. Bastante mal na potência. Bem. Nós queremos torque. Nós queremos um bocado de velocidade máxima. Eu nem sei. Deixa-me escolher primeiro o motor. Precisamos de mais torque. Ok. Vamos fazer assim. Vamos ver como é que ele vai ficar. Sports. Se eu selecionar este chassi aqui, qual é que tem mais desempenho? Talvez tenha que ser este para caber lá tudo. O motor ainda não está. Não sei porque o motor ainda não aparece aqui. Bem, eu vou precisar de uma coisa assim. E aqui eu nem sei. Bem, torque máximo. Estamos a quase 700, portanto eu acho que aqui podemos ir um bocado mais para a velocidade máxima. É esse o meu pensamento. Mas nós também queremos aceleração, não é? Mas isto é high-end. Portanto, isto é nas mudanças altas. O que é que nós queremos? Isto tem 7. Quanto é que é? 7 mudanças, não é? Portanto, se estamos já na 6ª ou 7ª, nós o que queremos não é torque, é a velocidade máxima, certo? Eu acho que é isso. Portanto, qualidade de material, vamos pôr um bocadinho no qualidade, tecnologia, isto ajuda sempre. Talvez reduzir aqui um pouco as técnicas de produção. O foco do design vai ser mesmo em desempenho. Isto não é preciso. Facilidade de mudança tem que ser um bocado fácil, confiabilidade também. E ritmo de desenvolvimento vai ter que ser bem mais. Este aqui está para 20 meses. Vamos tentar fazer a coisa também por aí, talvez 21. E poupamos ali qualquer coisa. Mais alguma coisa?
Eu acho que não. Isto está o melhor que a gente consegue. Está mesmo do melhor. Se calhar até diminuir aqui um bocadinho. Ver se a gente consegue aqui alguns ganhos. Não, aqui pode ir mesmo. Nós queremos ganhar corridas, não é? Sim, é isto, não é? Vamos então construir. Isto é uma manual de 7 velocidades race 1977. Pronto. Portanto, isto vai demorar ainda um bocado. O cupê está aí a vir. E para já é isso. Comprei aqui algumas ações. Temos dinheiro. Para já é isso. Depois temos aqui algumas perdas. Talvez a gente tenha que aumentar novamente a nossa fábrica. Não sei. Querem um aumento salarial no Dubai? Eu vou ignorar. Se quiserem entrar em greve, eles que entrem. Perdemos bastante dinheiro com impostos. Temos aqui vendas perdidas do panado. Muitas. Como é que foram tantas vendas perdidas? Está bem, está bem. Bem, estou a ver que o sedã está a vender bastante bem. Por isso, talvez mais tarde ou mais cedo a gente tenha que fazer um novo sedã. Já é o nosso carro mais antigo, de 73. Portanto, a gente pode fazer aquela coisa de ir melhorando o que está pior, não é? Panado. Melhorando. Epá, é que só mais uma linha são logo 42 milhões. Se isto não é uma brutalidade. Está bem, vamos fazer isso, olha. E agora para fazer mais panados, o que é que a gente pode tirar? Podemos tirar dos hambúrgueres. Não, eu queria tirar deste. E pôr neste, assim é que é. Pronto. Já agora ver se está tudo bem com esta fábrica. Reparar. Podemos reparar. Já temos 4 aqui. Boa, vamos comprar mais uma. Mais um concessionário. Como é que estamos aqui em Hanoi? Já temos 3. Podemos reparar. Bangkok ainda só temos um. Aqui é que eu não percebo. Como é que eu invisto tanto em Bangkok? Mas aquilo não dá realmente. Reparar. Como é que estamos aqui em Delhi? Já temos 4 também. Reparar. E depois aqui em Mumbai, 5. Reparar, pronto. Vamos lá mais um mês. Taipei. Epá, aqui vou dar dinheiro, porque eu não posso correr o risco daquilo fechar. Sedã. Está a vender muito bem. E agora vamos começar a perder vendas do coupé. Bem, nós precisamos mesmo de mais vendas, não é? Vamos ajustar aqui a produção. Podemos subir um pouco o preço também. Bem, mas o preço eu posso fazer em off. Ajustar um bocado para ganharmos mais dinheiro sem ter que produzir mais. Vamos lá, então só neste episódio, vamos aqui mais alguns meses para começarmos a vender o Coupé 2+2 também. Exatamente, temos que subir o preço, não é?
Estamos agora aqui a perder bastantes vendas do hambúrguer. Ei, errado. Bem, estes tipos compram tudo, não interessa o preço. Olha aqui a diferença. Isto é só por causa da qualidade. Olha a diferença de preço e o que nós vendemos. Bem, só ajustar aqui um bocadinho. Entretanto já temos aqui nova linha em Calcutá e depois vamos ter o lasanha. Fluxo de caixa, porque é que a gente perdeu tanto dinheiro agora? Construção, 14 milhões, então pronto, então é normal. Mas temos a atualização da fábrica concluída e vamos já pôr isto a fazer, temos que pôr isto a fazer hambúrgueres e depois vamos tirar uma do panado e pôr no croquete. Portanto, tiramos aqui mais uma do panado, pomos uma no croquete e pomos a outra nos hambúrgueres. Isto parece uma fábrica de comida aqui. Vamos lá. E agora já temos a produção mais optimizada. E já estamos a ganhar bastante dinheiro. Ótimo. Certo, mais um mês. Vamos lá ver depois também como é que vende o lasanha. A sério, eles querem mão bainha. Vou ignorar. Delhi também. 29, está bem. Será que alguém fez greve? Não sei, eu não recebi nada. Então agora a grande questão é como é que eu vou produzir o novo. O Sedan está com muitas vendas perdidas. Caraças. Bem, eu preciso começar a subir preços. Preciso começar a subir preços. Para já, o que é que isto é capaz de canibalizar? É o coupé, não é? Portanto, vamos tirar o coupé, apesar de não fazer grande sentido. Vamos tirar aqui uma linha ao coupé. Que é o nosso hambúrguer. Uma linha. E vamos pôr no lasanha. Depois aqui o lasanha. Eu acho que ele ainda é mais caro de fabricar que o hambúrguer. Teoricamente, devia ser, não é? Sei lá. Vou pôr 16 mil em todos. Eu sei que para a Índia não faz sentido, mas fora da Índia faz. Mas ele estranhamente é mais barato de produzir. A avaliação do tipo é um bocadinho mais pequena. Bem, não sei. Vamos tentar assim. Eu acho que vamos escoar a produção toda à mesma. Apesar do preço proibitivo. Lasanha, exatamente, ainda tivemos vendas perdidas. Hambúrguer, também tivemos vendas perdidas. Caraças, isto correu bem. Isto correu mesmo muito bem. Portanto, o lasanha que chegou agora já está com receitas de 3 milhões e 700. Que é o mesmo do croquete, que vende muito mais em termos de unidades. Nada mal. E pronto, e as vendas aqui nas cidades está tudo a correr bem. Taipei vendeu 76. Como é que está aqui o nosso prestígio? O prestígio está a subir bastante.
E ganhamos um prémio. Melhor copete de todo o mundo. Pronto, lá está. É por causa disso. Pois é, e vendemos tudo, portanto podemos ainda subir mais o preço deste lasanha. Vamos fazer isso. Vamos aqui a filiais e vamos pôr 19.000 em todo o lado. Aliás, isto até com aquele preço tinha vendido em Calcutá. Portanto, vejam. Que aqui a Taipei vendeu 76. Vendeu 75 aqui. Oh, foi logo para o campeão de vendas com aquele preço. Ah, está mais barato com o hambúrguer. Nem tinha reparado. Bem, então podemos pôr a, sei lá, 23 aqui. E olhem aí, o lasanha, temos lucros do projeto que nos custou a desenvolver, não é? Tendo em conta isso e as vendas, menos 6 milhões e 800. Eu acho que se passar aqui um mês e nós formos lá, lasanha, menos 5 milhões. Isto está a vender para caraças. Então, malta, vamos fazer o seguinte. Eu vou acabar aqui este episódio. No próximo episódio nós vamos fazer o microcarro, que entretanto já temos tudo para o fazer. E eu vou também optimizar um bocadinho aqui a produção e os preços e essas coisas todas. Portanto, vocês deixem o vosso like. Vejam os outros vídeos da série, se quiserem. Eu sou o Travolta e até à próxima.